Olá, amados irmãos, queridos amigos, muito bom estar com vocês essa tarde de domingo. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Neste domingo, estamos aqui mais uma vez nos reunindo, por meio da internet, para que nós possamos trazer a mensagem deste domingo, para que Deus possa falar ao seu coração, porque é a palavra de Deus que não volta vazia. Nessa oportunidade, nós vamos falar no livro de Lamentações, sobre o livro de Lamentações, E capítulo 3, verso 9 a 24, é um texto clássico que você provavelmente conhece, certamente conhece, Mas essa palavra foi uma palavra que Deus colocou no meu coração e o tema da nossa mensagem de hoje é por que se abater, ok? Então, devido a esse momento que estamos passando, eu creio que essa mensagem é bem oportuna, ela falou muito ao meu coração. E eu quero, antes de começar, como sempre faço, orar. E eu quero colocar aqui como fundo o hino Sou Feliz. Esse hino, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, ele começa assim, paz a mais doce me deres gozar. E a gente também vai falar um pouco sobre a história desse hino para que faz parte da nossa mensagem. Então eu quero convidar você a orar comigo nesse instante, fechar os seus olhos e leve o seu pensamento ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de misericórdia, te louvo pelo privilégio, Senhor Deus, de estar aqui neste canal para poder compartilhar com os irmãos, com as pessoas que estão nos ouvindo, a Tua palavra. Porque em Cristo nós somos felizes. O Senhor nos deu Jesus, Teu Filho amado, para nos trazer a paz, para nos trazer a salvação. É bendito que essa palavra venha nos trazer conforto, consolo, que essa palavra venha impactar a nossa vida, venha também, Senhor Deus, produzir salvação. É bendito, eu te louvo pelo teu cuidado. Eu suplico que derrame o seu Santo Espírito sobre nós, para que estamos aqui falando sobre o que estarão ouvindo. Pai, eu preciso de ti, sem ti eu nada sou. Fale, Pai querido, ao nosso coração, que tudo que precisamos é da tua palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok? Eu vou ler o texto aqui, dar um intervalozinho aqui na música, O texto, eu creio que você já conhece, mas peça a Deus que fale ao seu coração, mesmo você conhecendo o texto, porque eu sei que muitas vezes nós temos uma falsa ideia de que, eu conheço esse texto, já sei o que o pregador vai falar. Não, quem fala é o Espírito Santo. Então, sempre que você ouvir um texto que você conhece, peça a Deus que fale ao seu coração, que revele, porque Deus tem sempre algo a nos falar, ok? Ok, Lamentações 3, 19 a 24 diz assim: lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso, se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Olha que maravilha, amados irmãos. Essa segurança que o profeta Jeremias tinha. E eu quero, como introdução da nossa palavra nesta manhã, trazer aqui a história, um pouco destino, porque é muito grandiosa. Eu quero ler para você aqui, não sei de cor, Então, o autor é Horatio Gates Spafford, nasceu em 1828 e morreu em 1888. Horácio ainda é jovem quando mudou para Chicago, onde começou a trabalhar como advogado. Então, estou na sequência aqui. Ele se casou com Anna Tubben Larsen, Em 1870, Horácio e Ana já tinham um filho chamado Horatio e 3 filhas, Anne, Meg e Bessie. Neste ano de 1870, o seu filho morreu com apenas 4 anos, em consequência de uma febre muito forte. Nós vamos ver como a história desse homem. A sua família sofreu
seu primeiro impacto, Spangford, né? No dia 9 de outubro de 1871, aconteceu um dos maiores incêndios na história dos Estados Unidos. Este incêndio matou cerca de 250 pessoas e deixando quase 90 mil pessoas desabrigadas, né? Olha que história grandiosa de Horácio, tá? Horácio teve uma grande perda financeira por causa do incêndio que destruiu cerca de 1/3 da cidade. Outro impacto, né? Perdeu o filho, agora o impacto financeiro. Mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam incessantemente durante 2 anos, ajudando vítimas a restaurarem suas vidas. Olha que coisa! Apesar de toda a tragédia, eles não deixaram o coração. Horácio, né? Era amigo do grande evangelista Moody, que também morava em Chicago. Moody foi um dos maiores evangelistas dessa época, de todos os tempos, eu creio. Em 1873, Horácio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar com Moody em uma de suas cruzadas evangelísticas e planejavam também fazer uma visita no continente europeu. Toda a família viajou para Nova York para pegar o navio, mas um compromisso de última hora impediu de Horácio viajar. Então foram com apenas a sua esposa e as suas 4 filhas no navio Ville do Havre. Ele iria se encontrar posteriormente, né? Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana e as 4 filhas, aproximadamente com 310 passageiros. Horácio voltou para Chicago, certo? Então acontece uma tragédia na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte. O navio que a família de Horácio viajava se chocou com outro navio inglês e se afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram neste naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horácio. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas Anna Spangford, a esposa dele. Logo que chegou em um lugar seguro, após ter sido resgatada, Ana enviou um bilhete no dia 1º de dezembro de 1873 para o seu marido, com uma triste mensagem: salva, porém só. Olha a coisa triste, né? Muito triste para uma mãe sepultar 4 filhos de uma vez. Sepultar não, porque não sabemos se foram resgatados os corpos, né? Imediatamente Horácio pegou um navio e foi em encontro da sua esposa. Naquela época não tinha avião. Em um momento da sua viagem, Spangford foi avisado que estava passando perto do local onde as filhas dele haviam morrido naquele acidente e se sentiu profundamente comovido. Olha o coração deste homem. Então se voltou para sua cabine e começou a escrever. Olha só, amados irmãos, imagine você a situação deste homem. Perde um filho aos 4 anos, com 4 anos, depois um acidente, incêndio, ele teve uma grande perda financeira, depois vai viajar, perde as suas 4 filhas. Agora passa no local onde aconteceu o acidente. Aí na sua cabine ele escreve: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte, né? Então, veja bem, como é grande o amor de Deus. Esse homem tinha tudo para estar desesperado, abatido, decepcionado, com raiva de Deus, né? Decepcionadíssimo com Deus, porque foi um momento de profunda tristeza. Mas ele tinha motivos, mesmo tendo motivos para estar. Olha só, vou ler para você: paz é mais doce, me deres gozar. Se dor mais forte sofrer, ó que seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Olha só, amados irmãos. Então, um homem que tinha tudo para estar abatido, ele se entregou, se colocou diante do Senhor. Isso que o texto de Jeremias fala, que eu quero trazer para os irmãos. Jeremias também se encontrava numa situação extremamente difícil, uma situação complicadíssima. Ele estava numa angústia tão grande, ao ponto de ele dizer que a sua pele envelheceu, que os seus ossos foram despedaçados. Por isso Jeremias fala aqui com muita propriedade: lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, do absente da amargura, minha alma continuamente se lembra e se abate. Jeremias aqui era o retrato de uma pessoa
abatida, que poderia estar colocando, abrindo o seu coração, talvez de uma profunda decepção. Jeremias realmente se encontrava num momento difícil. Eu creio que talvez na mesma proporção de Horácio, porque veja bem, Jeremias sofria pela situação do povo de Deus, pelo abandono dele às coisas de Deus. Então o seu coração doía. Ele falava, a minha pele envelheceu, os meus ossos foram despedaçados. Isso é o retrato de alguém que está profundamente abatido. E talvez hoje esse seja o retrato de muitas pessoas. Talvez hoje seja essa a situação. Aí, amados, nós temos que começar a pensar em algo. Quando estamos diante dessa situação, estamos hoje, sem sombra de dúvida, passando, graças a Deus, estamos chegando, já começamos a descer a montanha, né, desse bendito, maldito coronavírus, né, desse bendito Covid-19, mas quanta tristeza, quanta separação, não é verdade? Eu não sei se você sente também essa separação, a falta dos irmãos, a poder abraçar os amigos, poder abraçar os pais, né? Então, e tanta incerteza, quantas pessoas perderam o seu trabalho, não é? Perderam a condição do ganho, do sustento da sua família. Quantas pessoas adoeceram, não só fisicamente, mas mentalmente. Quantas pessoas deprimidas. Então, essa situação de hoje, eu quero crer que, eu fico imaginando que é a mesma situação que estava Jeremias. Angustiado com tudo que estava acontecendo. A tristeza de ver o povo de Deus afastado da palavra, afastado da comunhão com Deus, praticando todo tipo de pecado, a idolatria, tudo que você possa imaginar, infidelidade. Então, veja bem, é algo que realmente traz tristeza profunda, traz angústia. E quando nós olhamos para hoje, ficamos 4 meses, irmãos, 4 meses sem poder nos reunir na nossa igreja de Vila Maria. Voltamos em julho, fizemos uma reunião, uma em julho e outra em agosto, e queremos fazer outra no próximo domingo, se assim Deus permitir. Então veja bem, mas isso trouxe um esfriamento, alguma coisa, parece que está faltando algo, está faltando. Então, nesse momento de angústia, eu pergunto, por que se abater? Aí você diz, pastor, basta olhar para a situação. Concordo com você, se você está pensando assim, realmente a situação é para nos abater, mas há um diferencial, algo que nós precisamos pensar. Diante de toda a problemática, de toda essa angústia, de toda essa tristeza, onde está o seu pensamento? Em que você está focando? Aonde você está depositando a sua esperança? Porque há 2 situações. Ou você fixa no problema, ou você se abate na angústia, ou você se entrega na angústia, ou você parte para outro caminho. E é sobre esse outro caminho que eu vou falar com você logo a seguir. Molhar a garganta, que está muito seco aqui e está complicado. Então vou dar um tempinho e volto para dizer a outra parte, para a conclusão da nossa mensagem.